Espírito Santo, me ensina a lutar com a tua força e não com a minha. Olhe bem para dentro de você agora. Quantas batalhas você vem travando sozinho, tentando ser forte, tentando resolver tudo, tentando manter de pé aquilo que há muito tempo já deveria ter sido entregue nas mãos de Deus? Quantas vezes você caiu exausto porque lutou com as suas forças, quando o céu estava pronto para lutar por você? A palavra diz em Êxodo 14:14, o Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Se esta palavra toca o que você está vivendo, permaneça comigo até o fim. Hoje o Espírito Santo vai te ensinar a lutar com a força dele, e não com a sua. Uma oração poderosa está preparada para transformar o seu coração. A alma humana tenta ser forte o tempo inteiro, como se carregar tudo sozinho fosse uma prova de fé ou maturidade. Só que Deus nunca pediu que você lutasse com as próprias forças. Nunca chamou você para vencer batalhas na base do esforço, da pressão emocional ou da autopreservação. Pelo contrário, desde o início, Ele deixou claro que a vitória não nasce do braço humano, mas da dependência do alto. E é exatamente aqui que muitos se perdem, tentando vencer com a força que tem, quando Deus quer ensinar a lutar com a força que vem dele. É fácil assumir cargas que não são suas. É fácil acreditar que se você não resolver, ninguém resolve. É fácil cair na armadilha de tentar controlar tudo, porque o medo de perder o controle parece maior que a fé. Só que o Espírito Santo olha para você com compaixão e diz: você não precisa lutar assim. A palavra afirma em Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Este texto não é apenas uma frase bonita, é a revelação do modo como Deus quer conduzir sua vida a partir de hoje. Quando você diz, Espírito Santo me ensina a lutar com a tua força e não com a minha, você está fazendo uma das orações mais profundas que alguém pode fazer. Essa oração é um reconhecimento de limite, um pedido de direção e um ato de rendição. É admitir que a guerra é maior do que você, mas não maior do que Deus. É reconhecer que há batalhas espirituais, emocionais e internas que não se vencem com lógica, não se vencem com teimosia, não se vencem com resistência, se vencem com dependência. A luta espiritual exige algo além da força humana. O coração, quando tenta lutar sozinho, se desgasta. A mente, quando tenta segurar tudo, se esgota. O corpo, quando tenta acompanhar a alma pesada, fraqueja. Mas quando o Espírito Santo assume o controle, a batalha muda de território. O que antes esmagava agora perde peso. O que antes assustava agora encontra paz. O que antes gerava ansiedade agora encontra descanso. Foi Jesus quem disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse alívio não é emocional, é espiritual. É o tipo de força que nasce quando você para de lutar sozinho e começa a lutar com a coragem que vem do céu. Não é fuga, não é passividade, não é fraqueza. É entender que há guerras que só se vencem quando você entrega o comando ao Espírito de Deus. E quando ele assume, tudo muda. Seus pensamentos, seu discernimento, suas reações e até sua postura diante da vida. Esta mensagem é um chamado para que você deixe de se desgastar tentando sustentar batalhas que só podem ser vencidas pelo mover do Espírito. É um convite para abandonar o fardo do controle e entrar no descanso de quem luta, não pelo esforço, mas pela fé. Permaneça comigo, porque cada tópico vai te conduzir a um nível mais profundo de entendimento, dependência e força espiritual, até que seu coração aprenda a lutar do jeito que Deus quer e não do jeito que você sempre tentou. Há batalhas que tentam definir o ritmo da sua vida e que por muito tempo você acreditou precisar enfrentar sozinho. Internamente, uma parte de você tenta ser inabalável, como se admitir cansaço fosse sinal de fraqueza espiritual. Mas Deus nunca chamou ninguém para lutar com força própria. Ele nunca pediu que o peso da guerra ficasse nos seus ombros. Ele sempre se revelou como aquele que luta por você, aquele que sustenta, aquele que protege, aquele que vai à frente. A verdade
é que a alma humana tem o hábito de assumir guerras que não compreende completamente. Você tenta resolver problemas que exigem discernimento espiritual, tenta se defender de ataques que nascem no invisível, tenta manter em pé estruturas que já deveriam ter sido entregues ao Senhor. E enquanto você luta sozinho, a alma se desgasta, o coração perde o ritmo e a mente se sobrecarrega. Por trás desse esforço, existe um desejo sincero de fazer o certo, mas existe também um coração que ainda não aprendeu a descansar no cuidado de Deus. A palavra mostra isso de forma clara em Salmos 27. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. O salmista descreve exatamente essa tentação humana de confiar na força dos próprios recursos, de acreditar que vitória depende da habilidade, da estratégia ou da força do braço. Mas quem conhece o Senhor aprende que a verdadeira força nasce da dependência, não da autossuficiência. É por isso que grandes homens e mulheres de Deus, mesmo sendo fortes, sempre venceram porque se apoiaram no céu. A vida espiritual não se desenvolve quando você tenta ser invencível, mas quando você reconhece que Deus é sua fortaleza. Isaías 40:29 anuncia: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Este versículo revela o coração de Deus. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele não exige de você um heroísmo emocional que ninguém consegue sustentar. Ele está pronto para multiplicar suas forças no exato ponto onde você não tem mais nada para oferecer. E é justamente ali que o sobrenatural começa a agir. A luta emocional e espiritual se torna pesada quando você tenta carregar aquilo que não foi chamado para segurar. Existem guerras que só se vencem com sabedoria, e essa sabedoria vem do alto. Existem ataques que só cessam quando você se posiciona espiritualmente, e esse posicionamento nasce da dependência do Espírito. Existem situações que só mudam quando você permite que Deus intervenha. E Ele intervém quando você para de lutar no automático e começa a lutar com discernimento. A dependência de Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Um coração que depende do Senhor é um coração que compreende que o caminho da vitória não passa pelo esforço humano, mas pela rendição. A vitória que nasce da força própria é temporária. A vitória que nasce da presença de Deus é permanente. É por isso que, quando você tenta resolver tudo sozinho, o desgaste é inevitável. Mas quando se volta ao Espírito, há descanso até no meio da guerra. Em 2 Crônicas 16:9 está escrito: Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Essa palavra revela que Deus busca corações rendidos, não corações exaustos. Ele se mostra forte justamente onde você admite a necessidade do céu. Ele não afasta quem não consegue mais lutar. Ele acolhe quem está cansado e se apresenta como força, direção e sustentação. E conforme você passa a entregar as batalhas para Deus, algo dentro de você muda. A alma, antes inquieta, começa a encontrar paz. Os pensamentos, antes acelerados, começam a se organizar. O coração, antes pesado, começa a respirar novamente. A guerra externa pode até continuar, mas a luta interna muda completamente. Você deixa de caminhar sozinho e passa a caminhar acompanhado pela presença que vence antes mesmo de você se mover. É nesse ponto que o Espírito Santo começa a te ensinar uma verdade que muda tudo, e essa verdade se torna a base do caminho que segue adiante. Quando você declara com sinceridade: Espírito Santo, me ensina a lutar com a tua força e não com a minha, algo começa a se mover dentro de você de maneira quase imperceptível, mas completamente real. O Espírito não ignora essa oração. Ele a recebe como um ato de rendição e inicia um processo interno que transforma sua forma de reagir ao mundo. Você começa a perceber que há uma diferença enorme entre lutar impulsivamente e lutar espiritualmente, entre agir no desespero e agir com direção, entre tentar controlar tudo e aprender a depender de Deus.
A alma humana aprendeu, ao longo da vida, a lutar defensivamente. Você se fecha para não ser ferido, se adianta para não ser decepcionado, se esforça para não perder, se desgasta para manter o que conquistou. Mas o Espírito Santo te conduz a um lugar completamente diferente. Ele te ensina a lutar não pela força, mas pela fé. E é exatamente nesse ponto que a vida começa a mudar. A palavra afirma em Salmos 28:7: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Essa verdade não é poesia, é direção. Quando Deus se torna sua força, a guerra muda de território. As batalhas que antes te consumiam começam a perder o poder quando você entende que lutar com as suas forças é lutar limitado, mas lutar com a força de Deus é lutar em vitória. O Espírito Santo revela que a sua força não é suficiente, e isso não é derrota, é libertação. Porque enquanto você tenta fazer tudo sozinho, o peso te esmaga, mas quando você entrega o controle, a graça te sustenta. Essa é a diferença entre viver cansado e viver conduzido pelo céu. Em momentos de fragilidade, o Espírito Santo sussurra ao seu coração que você não foi criado para resolver tudo. Ele te lembra da promessa de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra deveria ser suficiente para redefinir sua postura diante da guerra. Deus não está pedindo que você seja forte. Ele está oferecendo a própria força dele para lutar ao seu lado. E quando você começa a depender dessa força, o peso diminui. Situações que antes te tiravam o fôlego, agora encontram você mais equilibrado. Pensamentos que antes te drenavam, agora são filtrados pela paz. Ataques que antes te derrubavam, agora não encontram mais espaço. O Espírito Santo te ensina a lutar de um jeito completamente diferente, não reagindo pela emoção, mas respondendo pela fé. Não avançando pelo impulso, mas caminhando guiado, não travando batalhas invisíveis sozinho, mas se posicionando sob a proteção e a autoridade de Deus. Essa mudança acontece de dentro para fora. Primeiro no seu pensamento, depois na sua postura, depois nas suas decisões e, por fim, nos resultados. Você percebe que lutar com a força de Deus não é lutar menos, é lutar certo. Não é desistir, é confiar, não é parar, é ouvir antes de agir. E quando você se move do jeito que o céu determina, até aquilo que parecia impossível começa a se alinhar. Existe um texto poderoso em 2 Crônicas 20:15 que ecoa exatamente essa verdade. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Se a batalha não é sua, a força também não precisa ser. E quando você entende isso, o fardo some. Você começa a caminhar com leveza. Sua mente começa a descansar. Sua alma encontra refúgio. E sua fé começa a amadurecer. Porque aprender a lutar com a força de Deus é aprender a viver debaixo da dependência mais libertadora que existe. E à medida que essa dependência cresce, o Espírito vai te mostrando que lutar sozinho nunca foi o plano. Deus sempre quis que você entrasse na guerra fortalecido pela presença dele, não pela pressão humana. Essa realidade transforma completamente sua trajetória, porque você não luta para sobreviver. Luta para permanecer no centro da vontade de Deus, e é exatamente nesse centro que a vitória se manifesta. É nesse movimento interno que o Espírito começa a te mostrar coisas ainda mais profundas, e essa revelação continua no que ele deseja mostrar a seguir. A luta que você enfrenta não acontece apenas no mundo ao seu redor. Ela acontece dentro de você, nos pensamentos que tentam te destabilizar, nas emoções que oscilam entre fé e medo, nas lembranças que tentam te aprisionar ao passado e nas pressões que te fazem acreditar que precisa resolver tudo sozinho. A verdadeira guerra não está nos fatores externos, está no coração. E é justamente ali que o Espírito Santo começa a atuar com mais intensidade, porque ele sabe que é no interior que a batalha realmente é vencida. A mente humana é terreno fértil
tanto para a fé quanto para a ansiedade. Tudo depende de quem você permite governar o seu interior. Quando seus pensamentos são guiados pelo medo, você reage precipitadamente. Quando são guiados pela raiva, você toma decisões feridas. Quando são guiados pela insegurança, você se esconde do que Deus está te chamando para viver. Mas quando são guiados pelo Espírito Santo, algo completamente diferente acontece. Seus pensamentos ganham alinhamento, suas emoções ganham estabilidade e sua alma encontra descanso, mesmo quando o cenário externo parece desafiador. A Bíblia descreve essa dinâmica de forma magistral em Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você entrega o controle da situação a Deus, Ele não apenas cuida do exterior, Ele reorganiza seu interior. Ele estabelece os pensamentos, Ele limpa a confusão, Ele silencia o barulho emocional, Ele coloca ordem onde havia caos. Essa ordem espiritual se manifesta de forma prática. Você começa a enxergar com clareza aquilo que antes parecia opaco. A alma não foi criada para carregar o peso de todas as batalhas. Por isso, quando você tenta se sustentar apenas com a própria força mental, o desgaste é inevitável. E nesse desgaste, a dúvida começa a ganhar espaço. A dúvida se infiltra de forma sutil. Será que Deus vai fazer? Será que vou conseguir? Será que fui eu que errei? Esses questionamentos consomem energia e dominam a alma. Mas o Espírito Santo se move exatamente nessa área, porque Ele é o único que consegue separar o que é verdade do que é engano. Ele te mostra o que vem de Deus e o que vem do inimigo, o que nasce do trauma e o que nasce da fé, o que é ilusão emocional e o que é direção espiritual. Em Isaías 26:3, encontramos uma promessa que revela o tipo de força que Deus quer depositar dentro de você. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Perfeita paz não é ausência de guerra, é presença de Deus. É tranquilidade no meio do tumulto, é equilíbrio no meio do caos, é fé no meio da incerteza. A mente firme em Deus é a mente que não se curva ao medo, que não se afoga na ansiedade, que não se paralisa pela pressão. A mente firme é guiada pelo Espírito, e essa firmeza nasce da entrega, não do esforço. A batalha interna se torna mais leve quando você decide que a voz do Espírito terá prioridade sobre todas as outras. Você percebe que muitas das guerras que travou foram alimentadas por pensamentos que não vinham de Deus, ideias que te colocavam para baixo, medos que te faziam recuar, culpa que te impedia de avançar. O Espírito Santo expõe essas mentiras e as substitui por verdades eternas. Ele te lembra do que Deus disse sobre você, não do que a dor tentou te convencer a acreditar. Em Filipenses 4:7, Paulo diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Perceba, a paz de Deus não explica, ela guarda. Ela protege o coração e a mente. Ela cria um escudo espiritual ao redor dos seus pensamentos, fazendo com que você não seja abalado tão facilmente. E quando o coração e a mente estão guardados, a vitória interna começa a se manifestar no exterior. Este processo não é rápido, mas é definitivo. Cada área interna que o Espírito reorganiza se torna mais resistente ao ataque, mais sensível à direção de Deus e mais preparada para enfrentar desafios sem se perder. É nesse movimento interno que a verdadeira força espiritual nasce, e essa força se tornará ainda mais evidente no caminho que continua a se revelar. O Espírito Santo começa a te ensinar que lutar com as próprias forças cria desgaste, mas lutar com a força do céu gera vitória. Quando você declara com sinceridade: "Espírito Santo, me ensina a lutar com a tua força e não com a minha", algo muda profundamente no modo como você enxerga a batalha. Você deixa de olhar para o tamanho do problema e começa a olhar para o tamanho de Deus. E essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para uma vitória verdadeira, porque batalha nenhum se vence olhando para si mesmo. Se vence olhando para o Senhor.
A vida te treinou a reagir rápido, a resolver sozinho, a se defender como pode. Mas o Espírito Santo te ensina uma postura totalmente diferente. Depender. Não a dependência frágil, mas a dependência madura, consciente e espiritual que nasce da certeza de que a força de Deus é maior do que qualquer ataque. Essa dependência não te enfraquece, te posiciona, não te diminui, te protege, não te paralisa, te direciona. É por isso que o salmista declarou em Salmos 18:32: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Não é a sua força que te sustenta, é a força dele que te envolve, te reveste, te capacita e te guia. O caminho só é aperfeiçoado quando você reconhece que não consegue seguir sozinho. E quando essa rendição acontece, a guerra deixa de ser travada na carne e passa a ser travada no espírito, onde Deus sempre vence. É nesse ponto que o Espírito Santo começa a te ensinar uma das lições mais profundas da vida espiritual. A força que vem de Deus não é igual à força humana. A força humana se desgasta, a força de Deus se renova. A força humana depende da emoção. A força de Deus depende da fé. A força humana oscila conforme o dia. A força de Deus permanece, independentemente do cenário. Isaías 40:31 revela isso com precisão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A renovação não vem do esforço, vem da espera. Não vem da ansiedade, vem da confiança. Não vem do desespero, vem da dependência. E aprender a esperar no Senhor é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Porque só espera quem confia, só confia quem conhece, e só conhece quem anda perto. Quando você aprende a lutar com a força de Deus, sua postura muda. Você deixa de brigar com tudo e passa a discernir. Deixa de responder impulsivamente e passa a ouvir antes de agir. Deixa de carregar peso e passa a entregar. Deixa de viver tenso e passa a caminhar com leveza. A batalha pode continuar, mas a forma como você a enfrenta já não tem nada a ver com o que era antes. O Espírito te ensina a permanecer firme por dentro, mesmo quando tudo ao redor tenta te derrubar. Em Êxodo 15:2 está escrito: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Essa palavra descreve exatamente o que o Espírito começa a fazer. Ele se torna sua força, sua canção e sua vitória. E quando Deus se torna sua força, você começa a enxergar portas onde só via muros, descanso onde só via peso, direção onde só via confusão. Não é você que produz isso, é Ele. Não é você que conquista, é Ele que entrega. Não é você que vence, é Ele que luta por você. A dependência espiritual te ensina a viver sem pânico, sem pressa, sem desespero. Você percebe que Deus não trabalha sob pressão. Ele trabalha no tempo perfeito. O que te cansava agora perde poder. O que te afligia agora encontra resistência. O que te sobrecarregava agora encontra descanso. E tudo isso acontece não porque a vida mudou, mas porque o modo como você luta mudou. E quando o coração internaliza essa verdade, você passa a enxergar que existe uma dimensão ainda mais profunda dessa dependência. Uma dimensão que o Espírito Santo está prestes a te conduzir a experimentar com mais intensidade. A transformação espiritual que Deus começa dentro de você não é apenas sobre vencer batalhas externas. Ela é, antes de tudo, sobre vencer batalhas internas. A maioria das guerras que você trava não acontece diante dos seus olhos. Acontece dentro da sua alma. São guerras silenciosas, travadas nos pensamentos, nas interpretações, nas emoções e nas respostas que você dá às situações. E se essas áreas não forem entregues ao Espírito, a luta se torna injusta, porque você estará sempre usando armas humanas contra conflitos espirituais. A mente é um campo de batalha constante. É ali que o medo tenta ganhar território, é ali que a dúvida se infiltra. É ali que pensamentos antigos tentam tomar voz, mesmo quando Deus já liberou uma promessa nova.
Mas o Espírito Santo não te abandona nesse lugar. Ele entra na mente, ilumina, reorganiza, fortalece, limpa e traz sobriedade. Ele revela que o problema nunca foi a batalha em si. O problema sempre foi a forma como você tentou lutar. A Bíblia descreve isso em 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Esse versículo é uma chave espiritual. Ele mostra que insistir na força humana para vencer batalhas espirituais é como tentar derrubar muralhas com as mãos. Você pode até tentar, mas só vai se machucar. A vitória não nasce do esforço humano, nasce da arma certa. E a arma certa não nasce da carne, nasce do Espírito. A alma tenta lutar com argumentos, mas Deus luta com verdades eternas. A mente tenta lutar com lógica, mas Deus luta com sabedoria espiritual. O coração tenta lutar com impulsos, mas Deus luta com discernimento. A força humana tenta se manter firme, mas Deus te ensina a permanecer de pé, mesmo quando tudo dentro de você está cansado. É por isso que o salmista declarou em Salmos 73:26: A minha carne e o meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Quando você tenta resolver tudo sozinho, sua alma se desgasta. Mas quando você entrega a batalha interior ao Espírito, a paz começa a ocupar o espaço que antes era tomado pelo medo. Deus não permite que a ansiedade reine onde Ele estabeleceu um propósito. Ele não permite que a dúvida governe onde Ele plantou uma promessa. Ele não permite que o desespero lidere o coração que está sendo guiado por Ele. E esse processo, muitas vezes, é sutil, mas é poderoso. É assim que o Espírito começa a reorganizar sua vida de dentro para fora. Ele não te dá apenas respostas, ele te dá clareza. Ele não aparece apenas para acalmar o coração, ele aparece para te ensinar a vencer o que te atormentava. Ele não age apenas para aliviar a dor, ele age para quebrar os padrões que te faziam cair sempre no mesmo ponto. E essa libertação interior é tão profunda que às vezes você demora para perceber que já não reage mais da mesma forma. Quando os pensamentos tentam te arrastar para a preocupação, a palavra de Deus se torna seu escudo. Quando a mente tenta te inundar com incertezas, o Espírito te traz à memória aquilo que o céu já declarou. Em Filipenses 4:13 está escrito: Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo não é frase motivacional, é declaração de dependência. É você dizendo: eu não posso, mas Ele pode. É você reconhecendo que sua força não vem do que sente, mas do Deus que te sustenta. E quando essa verdade se torna viva dentro de você, algo muda de forma definitiva. Você passa a identificar a origem dos ataques, a discernir o que é espiritual e o que é emocional, a silenciar padrões antigos, a renunciar pensamentos que não vêm de Deus e a responder às circunstâncias com maturidade espiritual. A paz deixa de ser algo eventual e se torna presença constante. É nesse ponto da caminhada que o Espírito Santo começa a te conduzir a uma compreensão ainda mais profunda do que significa lutar com a força de Deus. E essa revelação segue se ampliando no que vem adiante. Quando você abre a alma e diz com verdade: Espírito Santo, me ensina a lutar com a tua força e não com a minha, algo começa a ser realinhado dentro de você que vai muito além do que seus olhos percebem. O Espírito começa a revelar que a maior parte do desgaste que você enfrentou não veio da batalha em si, mas da forma como você tentou vencê-la. O cansaço profundo que você carregou por tanto tempo não nasceu dos ataques que vieram contra você, mas das guerras internas que você travou sozinho, acreditando que precisava ser forte o tempo todo. O Espírito Santo te ensina que lutar com a força dele é uma mudança de postura, não uma ausência de ação. É colocar Deus no centro de cada decisão, não correr sem direção. É ouvir antes de reagir, não responder impulsivamente. É reconhecer que sua visão é limitada, mas a visão de Deus é perfeita. E quando essa realidade começa a tomar forma, algo dentro de você se aquieta.
O coração desacelera, a mente se organiza e a alma encontra um tipo de descanso que só existe quando o Espírito governa. Essa transformação é visível em pessoas que aprenderam a depender do Senhor. Elas não deixam de lutar, elas lutam de outro jeito. Elas não deixam de agir, elas agem guiadas. Elas não deixam de enfrentar, elas enfrentam fortalecidas. É sobre isso que a palavra revela em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você não precisa lutar tentando ser refúgio para si mesmo. Deus é sua fortaleza. A força que você precisa está nele. E quando ele se torna sua fortaleza, você deixa de viver desgastado e passa a viver sustentado. A presença do Espírito te ensina que a força de Deus não é apenas capacidade, é direção. Não é apenas coragem, é discernimento. Não é apenas resistência, é sabedoria. E essa sabedoria muda completamente sua vida de oração, suas decisões diárias, sua forma de interpretar situações e até sua postura diante das dificuldades. Você deixa de pensar, eu preciso vencer isso, e passa a dizer, Senhor, me mostra como o Senhor quer que eu enfrente isso. Essa mudança espiritual é tão profunda que até suas emoções passam a responder de forma diferente. Aquilo que te tirava do eixo já não encontra mais espaço. Palavras que antes te feriam profundamente, agora são filtradas pela identidade que Deus restaurou. Situações que antes produziam ansiedade, agora te encontram firme. E isso acontece porque o Espírito troca suas armas humanas por armas espirituais, troca sua estratégia limitada pela sabedoria eterna, troca sua força finita pela força do céu. Em Salmos 29:11, encontramos uma promessa poderosa. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A força de Deus sempre vem acompanhada de paz, e esta é uma das maiores evidências de que você está lutando com a força dele e não com a sua. Porque quando a luta é travada na carne, a alma se agita. Quando é travada no espírito, a alma encontra descanso mesmo no meio do confronto. A paz que Deus derrama não é ausência de batalha, é presença de direção. Essa direção te impede de assumir batalhas que não são suas, de carregar pesos que Deus não te deu e de tentar resolver guerras que só Ele pode vencer. A dependência do Espírito te protege do desgaste emocional que vem do excesso de responsabilidade. Você não perde o controle por descuido, você entrega o controle por fé. E nessa entrega, Deus te fortalece de uma maneira que força humana nenhuma poderia produzir. É por isso que em Isaías 40:29 está escrito: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A força de Deus não se limita à sua condição. Ela se manifesta justamente no ponto onde você já não consegue mais. A vitória espiritual passa por esse momento de admissão. Eu não posso mais, mas Deus pode. O Espírito Santo não espera a perfeição. Ele espera a rendição. Ele não exige que você seja inquebrável. Ele te ensina a ser dependente. E essa dependência abre portas que estavam fechadas. Ela te conduz a um nível de maturidade onde suas reações deixam de ser guiadas pela emoção e passam a ser guiadas pela voz de Deus. É aqui que sua vida espiritual ganha profundidade. E é aqui que você começa a perceber que existe um caminho ainda mais amplo que o Espírito deseja revelar nos próximos passos da sua jornada. A maturidade espiritual começa a se manifestar no momento em que você entende que a verdadeira força não está na capacidade de enfrentar tudo sozinho, mas na sabedoria de discernir o que deve ser entregue ao Senhor. Muitas vezes, você tentou lutar porque acreditava que abandonar o controle seria sinal de irresponsabilidade ou fraqueza, mas a verdade é exatamente o oposto. Abandonar o controle é o primeiro passo para permitir que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. A força humana tenta sustentar. A força espiritual sabe entregar. O Espírito Santo trabalha profundamente em áreas onde você sempre acreditou precisar manter firmeza. Ele te mostra que grande parte da sua exaustão não veio daquilo que você enfrentou, mas daquilo que você tentou carregar sozinho.
E quando essa consciência começa a emergir, a alma reage com um tipo de alívio que você não sentia há muito tempo. É como se o Espírito dissesse: agora que você parou de lutar contra mim, posso lutar por você. A palavra confirma isso em Mateus 11:29, quando Jesus declara: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse descanso não é emocional, é espiritual. Ele não depende do cenário, depende da entrega. Você só encontra descanso quando deixa Cristo te ensinar a caminhar no ritmo dele, não no seu. Quando tenta andar no próprio ritmo, você se desgasta. Quando anda com Cristo, a alma respira. O Espírito Santo também te faz perceber que existem batalhas que você não deveria sequer ter entrado. Algumas guerras nasceram da pressa, outras nasceram da necessidade de provar algo. Outras nasceram da tentativa de manter algo que Deus já estava pedindo para você soltar. E muitas vezes, o maior ataque não foi do inimigo, foi da sua tentativa de lutar sem direção espiritual. Provérbios 3:5 ecoa essa verdade com força. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O entendimento humano é limitado. Ele enxerga com base em experiências passadas, medos antigos, expectativas frustradas. Mas o entendimento de Deus não se limita à sua história. Ele enxerga propósito. Ele enxerga futuro. Ele enxerga caminhos que você ainda não conhece. E enquanto a lógica tenta te proteger, Deus tenta te conduzir. Por isso, quando você entrega uma batalha ao Espírito, ele não te torna passivo, ele te torna sábio. Você deixa de entrar em conflitos desnecessários, deixa de se desgastar com opiniões, deixa de se perder em pensamentos que só drenam energia. A entrega ao Espírito não te torna fraco, te torna seletivo. E ser seletivo na guerra é sinal de força, não de covardia. A presença de Deus começa a reorganizar suas prioridades. Situações que antes te consumiam emocionalmente, agora passam a ter um peso menor. Palavras que antes te feriam profundamente agora são filtradas antes de entrar no coração. Decisões que antes eram tomadas pelo medo, agora são guiadas por discernimento. Isso não acontece da noite para o dia. Acontece no ritmo do céu. E o céu trabalha de forma profunda, delicada e contínua. Essa maturidade se evidencia quando você começa a reagir diferente. Antes, você explodia. Agora, você ora. Antes você se angustia, agora você espera. Antes você tentava resolver, agora você consulta o Espírito. Esse é o sinal de alguém que está sendo moldado por Deus. Isso é real transformação. Isso é nascer de novo em áreas que estavam endurecidas. Romanos 8:6 reforça isso ao dizer: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paz não é ausência de conflito, é presença de direção. A paz é o sinal de que o Espírito está no comando. Quando você perde a paz, perde a direção. Quando a paz volta, a mão de Deus se revela. E essa paz começa a dominar seu interior quando você percebe que lutar sem Deus é se machucar. Mas lutar com Deus é vencer sem se perder. E enquanto sua maturidade cresce, o Espírito Santo abre ainda mais sua visão para entender como a força de Deus se manifesta não apenas em momentos de confronto, mas em todas as áreas da sua vida, preparando seu coração para algo ainda mais profundo que Ele quer te ensinar. A dependência que o Espírito Santo desenvolve dentro de você é um processo tão profundo que quando você declara com sinceridade: Espírito Santo, me ensina a lutar com a tua força e não com a minha. Não está apenas fazendo um pedido, está abrindo espaço para que Deus substitua estruturas inteiras que sustentaram sua vida por anos. O Espírito entra em áreas que você sempre tentou controlar e começa a reconstruir tudo segundo o padrão do céu. E essa reconstrução muda sua maneira de enfrentar qualquer batalha. O Espírito Santo revela que lutar com a força de Deus não é apenas resistir ao mal, mas discernir o que vem de Deus, o que vem da carne e o que vem do inimigo. Muitas das lutas que você travou
eram fruto de confusão espiritual, não de guerra real. Você gastou energia com situações que Deus nunca pediu para você enfrentar e por isso o desgaste veio tão rápido. Mas quando o Espírito assume o controle, ele te ensina a usar a força certa no lugar certo. Ele te ensina a não lutar contra pessoas, mas contra realidades espirituais. Ele te ensina a não lutar contra situações, mas contra processos internos que precisam de cura. Efésios 6:12 nos lembra dessa verdade. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. A vitória não acontece quando você tenta vencer pessoas, mas quando você vence aquilo que tenta controlar seus pensamentos e suas emoções. É por isso que lutar com a força do Espírito é muito mais profundo do que reagir ao que acontece ao redor. É responder ao que Deus está fazendo dentro de você. Essa força espiritual se manifesta de forma prática no cotidiano. Você começa a perceber que a força de Deus não é explosiva, é estável. Não é impulsiva, é consistente. Não é barulhenta, é sábia. A força do céu não te faz reagir, te faz discernir. A força do céu não te faz impor, te faz permanecer. A força do céu não te faz resistir sozinho, te faz ser sustentado por Deus. E essa sustentação se torna tão real que até sua respiração emocional muda. Em Salmos 121:2 está escrito: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse socorro não é apenas proteção, é capacitação. Deus não te ajuda apenas quando você cai. Ele te capacita para permanecer de pé antes mesmo da queda. Ele te protege antes da batalha, não apenas depois. Ele te fortalece antes que a pressão chegue, não apenas quando ela aparece. Isso é lutar com a força dele. Viver prevenido pelo céu, e não apenas socorrido pelo céu. A presença do Espírito Santo dentro de você te dá uma resistência que não nasce do esforço, nasce da fé. Ele te mostra que a força verdadeira não é a capacidade de aguentar tudo, mas a capacidade de entregar tudo. Ele te ensina a abrir mão do controle sem perder a posição. Ele te ensina a enfrentar batalhas com serenidade, porque sua vitória não depende de sua performance, mas do propósito dele. E quando isso se torna claro no seu coração, até o modo como você ora muda. Você passa de pedidos desesperados para conversas maduras com Deus. É aqui que surge uma das maiores mudanças que o Espírito provoca. Ele transforma sua vulnerabilidade em território de revelação. Aquilo que antes te envergonhava, agora se torna lugar onde Deus te ensina a ouvir melhor. Aquilo que antes te confundia, agora se torna ponto onde Deus te treina para discernir. Aquilo que antes te feriu, agora se torna lugar onde Deus derrama força. Sua fraqueza deixa de ser motivo de medo e se torna sinal de que Deus está trabalhando. É por isso que Paulo declara em 2 Coríntios 12:10, Quando estou fraco, então sou forte. A força humana desaba, a força do Espírito se revela. A força humana tenta resistir. A força do Espírito te levanta. A força humana fatiga. A força do Espírito permanece. Quando você reconhece sua fraqueza, Deus entra como força. E quando Ele entra como força, você passa a lutar de uma maneira que não desgasta, não cansa, não sufoca, liberta. Nesse processo, o Espírito Santo começa a te mostrar que existe um nível ainda mais profundo dessa força divina. E é exatamente esse nível que ele deseja conduzir você a compreender no passo seguinte da sua jornada. A verdadeira batalha espiritual não é vencida apenas com força, é vencida com discernimento. A alma, quando tenta lutar sozinha, confunde ruído com direção, emoção com resposta, impulso com estratégia. Mas quando o Espírito Santo governa, ele reorganiza seus sentidos internos, para que você não apenas suporte a guerra, mas a enxergue com clareza. A clareza espiritual é uma das maiores armas que Deus coloca nas mãos daqueles que decidem depender dele. A maioria das pessoas pensa que vence porque é forte, mas na realidade, vence porque sabe onde colocar sua força. É por isso que a Bíblia ensina repetidamente sobre vigilância, sobriedade e discernimento. A força humana se dispersa,
A força espiritual se concentra, e quando a força se concentra no lugar certo, o inimigo perde vantagem. A vitória não acontece porque você pode tudo, mas porque Deus te direciona em tudo. A palavra diz em 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor. Ser sóbrio não significa ser frio, significa ser espiritualmente equilibrado. É a sobriedade espiritual que impede você de reagir de forma precipitada, que te mantém firme quando o ataque chega, que te preserva quando você é confrontado por situações inesperadas. Essa sobriedade nasce da proximidade com o Espírito, não da força humana. O Espírito Santo também te ensina que muitas batalhas foram prolongadas não porque você era fraco, mas porque você lutou no terreno errado. Você tentou resolver no campo da emoção aquilo que só seria vencido no campo da fé. Tentou resolver com argumentos aquilo que só se resolvia com oração. Tentou resolver com resistência aquilo que só se resolvia com entrega. Quando a guerra é travada no lugar errado, ela sempre parece maior do que realmente é. É exatamente aqui que Salmos 34:17 se cumpre. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Este livramento não acontece porque você é corajoso, mas porque você clama. Deus não responde força, Ele responde dependência. A alma que clama não está desistindo, está se posicionando. Não está fugindo, está invocando ajuda. Não está fraca, está reconhecendo onde está a fonte da força. A maturidade espiritual te permite identificar quais batalhas Deus quer que você enfrente e quais batalhas Ele quer que você entregue. Existem guerras que Ele permite para te fortalecer, mas existem guerras que Ele não quer que você lute, porque o desgaste seria maior que o propósito. A sabedoria do céu te ensina a não desperdiçar energia com aquilo que Deus já resolveu no invisível, e isso torna sua caminhada mais leve. Em Provérbios 21:31 está escrito: Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Você se prepara, mas Deus vence. Você se posiciona, mas Deus age. Você se dispõe, mas Deus firma o caminho. Essa distinção é fundamental para que você não confunda responsabilidade com peso, preparação com ansiedade, posicionamento com desespero. O Espírito te lembra constantemente que vitória não é consequência do seu esforço, mas da sua dependência. E conforme você aprende essa dinâmica espiritual, seu interior começa a ganhar estabilidade. O coração deixa de oscilar conforme o cenário. A mente deixa de ser levada pelos ventos da incerteza. A alma deixa de reagir ao caos externo. Há um novo tipo de força crescendo em você, uma força silenciosa, profunda, madura. Não é a força de quem tenta controlar o mundo. É a força de quem confia no Deus que governa todas as coisas. Essa força interior se revela no modo como você começa a responder aos desafios. Antes, cada problema se tornava um peso. Agora, cada problema se torna uma oportunidade de ver Deus agir. Antes, cada ataque te abalava. Agora, cada ataque reforça sua fé. Antes, cada incerteza gerava ansiedade. Agora, cada incerteza se torna espaço para dependência. Esse é o sinal claro de que o Espírito Santo está moldando sua visão para que você lute não apenas com coragem, mas com inteligência espiritual. E é nesse novo modo de viver que o Espírito prepara seu coração para compreender uma dimensão ainda mais profunda da força divina. Quando você levanta a voz e declara com fé: Espírito Santo, me ensina a lutar com a tua força e não com a minha, algo extremamente poderoso começa a acontecer. O céu alinha o seu espírito. Porque lutar com a força de Deus não é apenas receber coragem, é receber direção. Não é apenas ser fortalecido, é ser guiado. E essa diferença muda completamente o caminho de quem deseja viver debaixo da vontade do Senhor. A força humana pode até te empurrar temporariamente, mas a força do Espírito te sustenta permanentemente. A força humana te leva até certo ponto, mas a força de Deus te leva até o propósito.
A força humana te levanta por um instante, mas a força de Deus te mantém de pé, mesmo quando as tempestades insistem em soprar. Por isso, o Espírito Santo te convida continuamente a depender dele, porque ele sabe que sua força não basta, mas a dele nunca falha. A palavra confirma essa realidade em Salmos 37 e 39. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Deus não é apenas aquele que te ajuda, ele é a sua fortaleza. Não é apenas socorro, é estrutura. Não é apenas escape, é rocha. A força espiritual não nasce do esforço emocional, mas da confiança profunda em Deus. E quando essa confiança se torna seu fundamento, a guerra perde a capacidade de te dominar. O Espírito te mostra que lutar com a força dele significa lutar com visão espiritual. A força humana vê obstáculos, a força de Deus vê caminhos. A força humana vê ameaças, a força de Deus vê oportunidades para manifestar sua glória. A força humana tenta controlar. A força de Deus ensina a descansar. E esse descanso não é inatividade, é posicionamento. Não é abandono, é obediência. Não é fraqueza, é sabedoria. O Senhor trabalha de forma tão perfeita que muitas vezes a força que você espera receber não chega como explosão, mas como estabilidade. Não vem como empolgação, mas como convicção. Não vem como euforia, mas como paz. E essa paz é uma das maiores evidências de que o Espírito está ensinando você a lutar do jeito certo. Em Isaías 32:17 está escrito: a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça, repouso e segurança para sempre. A paz é o efeito da presença de Deus. É o que sustenta a alma no meio da guerra. Lutar com a força de Deus significa também lutar com identidade. A força humana oscila conforme a aprovação, conforme o ambiente, conforme o que as pessoas dizem. Mas a força do Espírito nasce da certeza de quem você é em Cristo. Não depende do clima emocional, mas da verdade eterna. É por isso que quando Deus fortalece alguém, ele fortalece primeiro a identidade e só depois a ação. A identidade renovada produz luta correta. Você começa a perceber que a força do Espírito não elimina a batalha, mas te posiciona acima dela. Não te livra da guerra, mas te livra de lutar com armas erradas. Não faz a tempestade desaparecer, mas te faz andar firme sobre as águas. Essa é a força que vem do céu, a força que carrega estabilidade no caos, lucidez no confronto, confiança na incerteza e fé que não treme quando a montanha se move. Em 2 Samuel 22:40 está escrito: tu me cingiste de força para o combate. Essa força é espiritual. Não se mede pelo quanto você aguenta, mas pelo quanto você depende. Não se revela quando tudo está bem, mas nos dias em que você não tem mais disposição para lutar. E mesmo assim, permanece de pé, porque Deus está te sustentando por dentro. E quanto mais você aprende a lutar com a força dele e não com a sua, mais você percebe que existe uma grande diferença entre lutar na carne e lutar no espírito. Na carne você se desgasta, no espírito você amadurece. Na carne você insiste, no espírito você discerne. Na carne você tenta, no espírito você vence. Essa revelação abre uma nova dimensão na sua caminhada, porque agora você entende que a verdadeira vitória não está na força que você produz, mas na força que Deus derrama em você. É nesse entendimento profundo que o Espírito Santo começa a te conduzir para a revelação seguinte, que continua ampliando sua visão espiritual de forma ainda mais intensa. A força que Deus desenvolve dentro de você não é meramente emocional. É uma força que nasce de revelação, de intimidade e de transformação profunda. A vitória espiritual não acontece quando você se sente mais forte, mas quando você se torna mais consciente daquilo que Deus está fazendo no invisível. O Espírito Santo te leva a perceber que a força verdadeira não é medida pela ausência de batalhas, mas pela maneira como você permanece firme nelas. Ele te ensina que vencer não é apenas superar circunstâncias, é superar a si mesmo. A maturidade espiritual aparece quando você passa a interpretar os acontecimentos não pela ótica do medo,
mas pela ótica do propósito. O que antes te assustava agora te instrui. O que antes te paralisava, agora te prepara. O que antes te derrubava agora te fortalece. A guerra continua a existir, mas você deixa de ser controlado por ela. E esse é um dos maiores sinais de que o Espírito Santo tem moldado sua visão. Você já não reage como antes, porque algo dentro de você foi reestruturado pela presença de Deus. O salmista descreveu essa transformação interna em Salmos 16:8. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Estando Ele à minha direita, jamais serei abalado. Não ser abalado não significa que o vento não sopra, mas que Deus se torna seu ponto de equilíbrio. Significa que sua estabilidade não depende mais de circunstâncias, depende da presença. E quando a presença se torna sua rocha, você começa a caminhar com um tipo de firmeza que não se explica. Apenas se vive. A força humana sempre buscou explicações rápidas. Por que isso aconteceu? Por que agora? Por que comigo? Mas o Espírito Santo te ensina a fazer perguntas diferentes. Deus, o que o Senhor quer me mostrar nisso? O que o Senhor está fazendo em mim através disso? Que área da minha alma o Senhor está fortalecendo? A mudança das perguntas revela a mudança da maturidade. Você deixa de lutar contra o processo e passa a aprender dentro dele. Deixa de resistir ao tratamento e passa a se moldar por ele. É assim que Deus forma guerreiros espirituais, não apenas pela força, mas pelo entendimento. Em Romanos 8:28, Paulo afirma: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito te ensina a enxergar essa cooperação divina, até nas áreas que você não entende. Ele te mostra que aquilo que doeu não foi em vão, que aquilo que pesou produziu raiz, que aquilo que te cansou amadureceu sua fé, que aquilo que te confundiu te aproximou da dependência. Nada se perdeu, nada foi desperdiçado. Tudo se tornou matéria-prima para que Deus construísse uma força dentro de você que não existia antes. E quando essa revelação invade o seu espírito, sua postura muda. Você para de lutar contra a tempestade e passa a navegar com fé. Para de lutar contra o silêncio e passa a ouvir a voz de Deus dentro dele. Para de lutar contra a espera e passa a reconhecer que Deus está te fortalecendo no processo. É nesse ponto que a ansiedade perde poder, que o medo perde espaço e que a dúvida perde voz. Não porque você ficou mais forte emocionalmente, mas porque ficou mais seguro espiritualmente. A segurança que o Espírito produz dentro de você não depende do que você sente, mas do que você sabe. E o que você sabe? Sabe que Deus é fiel. Sabe que Ele não abandona. Sabe que Ele não falha. Sabe que Ele cuida de cada detalhe. Sabe que Ele está trabalhando enquanto você descansa. Essa segurança silenciosa é o que transforma sua luta. Ela te faz permanecer enquanto outros desistiriam. Ela te faz continuar enquanto outros recuariam. Ela te faz crer enquanto outros se perderiam. Isso é força espiritual. Força que não se desfaz, não se quebra e não se perde, porque nasce na presença de Deus, não no emocional humano. É essa força amadurecida que prepara seu coração para algo ainda mais profundo. Uma revelação espiritual que o Espírito Santo está prestes a completar. Quando você ora com sinceridade, Espírito Santo, me ensina a lutar com a tua força e não com a minha. Não está apenas pedindo ajuda, está declarando um novo estilo de vida. Está dizendo ao céu: eu não quero mais lutar do meu jeito, eu quero lutar do teu jeito. Essa oração rompe ciclos antigos, silencia batalhas internas desnecessárias e inaugura uma caminhada totalmente guiada pelo Espírito. O que antes era sustentado pela sua força, agora passa a ser sustentado pela presença de Deus. E essa mudança é tão profunda que você começa a enxergar a si mesmo de outra forma. O Espírito Santo te mostra que lutar com a força dele é entender que a batalha não é sobre resistência, mas sobre alinhamento. Deus não te chama para ser resistente. Ele te chama para ser guiado. A resistência humana se desgasta, mas o alinhamento espiritual permanece. Quando você se alinha ao Espírito, a batalha pode até continuar, mas ela deixa de te consumir. Isso acontece
porque sua força já não está sendo drenada pelo esforço emocional. Ela está sendo sustentada pela mão de Deus. O Senhor revelou esse princípio em Deuteronômio 31:6. Sede fortes e corajosos, não temais, porque o Senhor, teu Deus, é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. A força e a coragem não nascem do que você sente, mas da certeza de que Deus vai contigo. Quando você abraça essa verdade, a guerra perde o poder de te intimidar. Você não luta para sobreviver, luta para permanecer no propósito. A força do céu não te faz fugir da batalha, te faz entrar nela com confiança. Lutar com a força de Deus também significa lutar com um propósito claro. Quantas vezes você já lutou apenas por impulso, tentando resolver algo rapidamente, tentando se defender ou tentando manter algo que Deus já estava pedindo para entregar? O Espírito Santo revela que cada batalha que Ele permite tem propósito, ensino, direção e maturidade. Ele não desperdiça lutas, Ele não desperdiça lágrimas, Ele não desperdiça momentos. Ele usa tudo para te alinhar ao que Ele quer construir dentro de você. É por isso que Romanos 8:31 declara com poder: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo não é slogan, é fundamento espiritual. Quando Deus é por você, aquilo que vem contra você pode até tentar te abalar, mas não te destrói. Pode até tentar te ferir, mas não te vence. Pode até tentar te cansar, mas não te derruba. A força de Deus coloca limites no inimigo, porque nenhuma batalha tem autoridade total na vida de alguém que decidiu lutar com a força do Espírito. Outra marca poderosa de quem luta com a força do céu é a paciência espiritual. Não a paciência humana, mas aquela nascida do entendimento de que Deus controla o tempo. A impaciência te faz agir cedo demais. O medo te faz agir tarde demais. Mas o Espírito Santo te ensina a agir na hora certa. Ele te guia com precisão. Ele te direciona com sabedoria. Ele te molda com cuidado. E quando você aprende a esperar no Senhor, sua força deixa de oscilar. Isaías 40:31 confirma isso com autoridade. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovar força não é apenas receber ânimo, é receber visão nova, entendimento novo, estabilidade nova. A renovação divina te torna capaz de enfrentar batalhas que antes pareceriam impossíveis. Você já não luta como alguém que tenta se manter firme, luta como alguém que sabe que Deus está sustentando sua vida. O Espírito Santo também te ensina algo muito precioso. Lutar com a força de Deus é lutar com paz. A paz não te torna menos firme, te torna mais sábio. A paz não te tira do confronto, te posiciona corretamente dentro dele. A paz não enfraquece sua voz, fortalece sua convicção. A paz que Deus dá é arma espiritual, e é justamente ela que te protege de ataques internos, pensamentos confusos e decisões precipitadas. Quando essa força espiritual invade seu interior, algo se estabelece definitivamente dentro de você. Você entende que não luta sozinho. Você entende que não vence pela sua capacidade. Você entende que a vitória começa quando você entrega o controle. É nesse ponto que a caminhada muda completamente. O coração que antes vivia cansado, agora encontra descanso. A mente que antes vivia confusa, agora encontra clareza. A alma que antes vivia pesada, agora encontra leveza. Não porque você ficou mais forte humanamente, mas porque Deus passou a ser sua força em tudo. E enquanto essa verdade se firma dentro do seu espírito, o caminho se abre para que a obra que o Espírito Santo começou possa ser selada. A vitória que Deus está construindo dentro de você não depende mais da sua força humana. A jornada que começou quando você declarou: Espírito Santo, me ensina a lutar com a tua força e não com a minha, foi, na verdade, o ponto de virada que o céu estava esperando. Porque agora você não luta mais para sobreviver, luta para permanecer no propósito. Não luta mais a partir do medo, luta a partir da fé. Não enfrenta mais a batalha na carne, enfrenta guiado pela presença de Deus. O Espírito Santo trabalhou dentro de você de maneira tão profunda
que aquela antiga sensação de esgotamento espiritual começou a perder espaço. Ele te mostrou que a verdadeira força não é a capacidade de aguentar tudo, mas a sabedoria de entregar tudo nas mãos do Pai. Agora você sabe que a força que Deus libera não depende de disposição emocional, mas da confiança no coração. Você aprendeu que a guerra é dele, não sua. E quando a guerra é dele, a vitória se torna inevitável. A palavra declara em Salmos 28:8: O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza que salva o seu ungido. Essa promessa agora se cumpre sobre a sua vida. Deus é sua força. Deus é sua fortaleza. Deus é quem te sustenta. Ele te ensinou a lutar do jeito certo, com maturidade espiritual, com discernimento, com dependência e com paz. E essa paz não é ausência de luta, é evidência da presença dele em cada detalhe. Outra verdade poderosa está em Êxodo 15:2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. De agora em diante, sua força tem nome: Jesus. Seu descanso tem direção: o Espírito Santo. Sua vitória tem origem: o Pai. A guerra pode até continuar, mas você já não é a mesma pessoa. Você aprendeu a esperar, aprendeu a confiar, aprendeu a discernir, aprendeu a entregar. E isso é maturidade espiritual. Isso é crescimento real. Isso é marca de quem está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Agora vamos selar tudo isso com uma oração que não apenas encerra o vídeo, mas sela no espírito do ouvinte a transformação que Deus começou. Oremos. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração rendido, cheio de gratidão e consciente de que nada do que vivemos aqui é fruto da nossa força, mas da Tua graça. Espírito Santo, obrigado por ensinar cada pessoa que ouviu esta mensagem a lutar com a Tua força e não com a própria. Obrigado por limpar o interior, renovar o espírito, alinhar pensamentos e fortalecer áreas que estavam cansadas. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada batalha entregue aqui hoje seja completamente assumida por Ti. Que nenhum fardo volte para estes ombros, que nenhuma ansiedade tome controle novamente, que nenhuma guerra volte a consumir o coração. Sopra força nova, direção nova, paz nova. Senhor, sela no espírito dessa pessoa a verdade de que a força dela vem de Ti, que ela nunca mais lute sozinha, que nunca mais enfrente tempestades com armas humanas, que nunca mais carregue pesos que não pertencem a ela. Que Teu Espírito a conduza em cada decisão, cada caminho, cada confronto e cada vitória. Que o Teu poder se aperfeiçoe na fraqueza, que a Tua força se manifeste nos dias difíceis e que o Teu amor seja a âncora em todas as tempestades. Levanta cada vida que tocou este vídeo, fortalece cada coração, renova cada alma, restaura cada área e enche cada pessoa da certeza absoluta de que o Senhor luta por ela. Nós oramos com fé, confiando em Ti. Em nome de Jesus, amém. Sela com um ato de fé. Se esta mensagem falou profundamente com você, escreva amém nos comentários como sinal de fé, entrega e confiança no Espírito Santo. Inscreva-se no canal. Você está entrando numa nova fase espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a lutar com a força de Deus.